Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa com temas doutrinários e teológicos. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós temos conversado ao longo desse mês de setembro no programa Texto e Contexto sobre o Dia do Senhor. Temos conversado aqui no nosso programa sobre o quarto mandamento da lei de Deus, o sábado. Já respondemos aqui no primeiro e no segundo programa dessa temporada se Jesus guardava o sábado e se Paulo guardava o sábado. Por um acaso, se você perdeu algum desses programas, vale a pena acessar a playlist do canal do YouTube Promessistas Brasil, TV Viva Promessa, playlist do programa Texto e Contexto, e conferir esses programas que já foram veiculados aqui. Vale muito a pena, os programas são muito legais e nós conversamos ali sobre esses temas. Jesus guardava o sábado, Paulo guardava o sábado. O programa de hoje, que é o terceiro dessa série sobre o Dia do Senhor, nós vamos discutir aqui sobre a igreja primitiva. Nós nos focamos nos primeiros programas em alguns personagens, em Jesus e em Paulo, e agora vamos falar de maneira mais geral sobre a igreja primitiva, à luz de alguns textos do Novo Testamento que parecem mostrar para a gente, dar para a gente alguns indícios de que a igreja primitiva também guardava o sábado, pelo menos era isso que Jesus pensava a respeito dos cristãos quando ele olhava para o futuro, e nós vamos mostrar isso aqui hoje por meio de uma conversa agradável, edificante, à luz da palavra de Deus. Se você ainda não compartilhou o link desse programa, compartilhe agora, avisa aí os seus amigos, seus familiares, avisa o pessoal da igreja que o programa Texto e Contexto está no ar. Manda o link aí no grupo de WhatsApp para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo e seja abençoado também com o conteúdo do programa Texto e Contexto. Bom, para nos ajudar no programa de hoje, nós temos a alegria de ter conosco aqui pastores Denis e pastor Fernando. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Graças a Deus, pastor Eleilton, pastor Fernando também, você que está nos assistindo. Bom poder estar aqui novamente com vocês. Da última vez, falei da minha alegria e satisfação de poder dividir espaço com o Mateus, que é um grande irmão, e hoje eu estou do lado de outro, né? Fernando, também muito amigo, companheiro de caminhada e ministério. Vamos juntos. Vamos Amém. juntos em mais um estudo da palavra do Senhor. É isso aí. Paz, Eleilton, pastor Denis. A alegria é a mesma, né? Estarmos juntos aqui. Aos amigos de casa também é uma alegria poder compartilhar esse momento, um momento de aprendizado, um momento muito, muito bom aqui para a gente também que está aqui, né? Que Deus abençoe esse nosso momento aqui, que seja para a honra e glória dele. Amém, amém. Bom, o pastor Denis participou do primeiro programa dessa temporada, onde nós falamos sobre Jesus, se Jesus guardava o sábado, e a nossa resposta foi sim, Jesus guardava o sábado, né? Com certeza. E o pastor Fernando participou do último programa, né? Estava estreando no programa Texto e Contexto, né? Agora já não é estreante, mas agora já dá para apertar um pouco mais, né? Sobre Paulo, né? Paulo guardava o sábado, e a gente chegou à conclusão que sim. A conclusão que sim, né? Paulo guardava e Jesus também guardava o sábado. Bom, a ideia hoje é a gente tentar pensar então um pouquinho sobre a igreja primitiva, né? Os cristãos de maneira geral, pensando aqui nesse período que cobre o primeiro século, o período que o Novo Testamento está sendo escrito, né? E aí eu queria começar com o pastor Denis, com a seguinte questão: se nós encontramos no Novo Testamento indícios de que os cristãos tinham essa percepção de que o sábado era um mandamento que deveria ser obedecido, né, mesmo depois da morte do Senhor Jesus, mesmo depois do ministério público do Senhor Jesus. Puder comentar para a gente um pouco a respeito dessa questão? Sim. Bom, quando a gente fala sobre a questão do sábado, e acredito que vocês já observaram, né, que o nosso estudo desde o primeiro tem sido ali com base no Novo Testamento. Até porque quando a gente olha o Antigo Testamento, a gente não tem dificuldade em entender que o sábado é lei de Deus, e de que o povo obedecia essa lei. A grande questão é se pós-Cristo a gente ainda tem os cristãos
entendendo e vendo o sábado como dia de guarda. Já teve o estudo da semana passada, que foi acerca de Paulo, que já comprova que na visão de Paulo o sábado também é um dia de guarda. Só que mesmo assim, como você falou, ainda tem algumas pessoas que tentam forçar alguns textos para dizer que o sábado ele foi alterado. Mas a gente tem sim textos que vão mostrar que mesmo depois da morte de Cristo Jesus, a compreensão do sábado como um dia a ser separado, santificado, assim como está na lei, ele continuava. Lucas capítulo 23, versículo 56, se você está em casa e quiser acompanhar na sua Bíblia, Lucas capítulo 23, versículo 56, vai relatar a ação das mulheres que foram ali, que estavam ali, né, cuidando do corpo de Jesus quando ele havia sido morto e ele foi sepultado. O texto vai dizer o seguinte, versículo 55, 56, diz o seguinte: as mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado descansaram conforme a lei exigia ou conforme o mandamento. No mês passado, nós tivemos aqui, já estudamos esse texto, né, com o pastor Kennedy, falando acerca do dia da morte e ressurreição de Cristo Jesus. E me lembro muito bem que nesse estudo, de fato, o sábado aqui, nesse texto, era o sábado semanal. Nesse texto, nessa descrição, era o sábado semanal, conforme a lei exigia. O detalhe do texto é importante a gente entender que a compreensão delas, daquelas mulheres que estavam ali para preparar o corpo de Jesus, era que a lei continuava, que o sábado continuava. Porque a gente está falando de mulheres que acompanharam também o ministério de Jesus. E Lucas ele vai escrever esse texto cerca de 30 anos, mais ou menos, depois que esses fatos aconteceram. Ora, se tivesse tido alguma mudança na questão da compreensão da lei, o texto ele daria algum tipo de informação. Lucas talvez daria algum tipo de informação, como do tipo, até ali, eles entendiam dessa forma ainda, ou algo do tipo, mas você percebe que mesmo depois que Jesus morre, a compreensão daquelas mulheres é que o sábado ainda é um dia de guarda. O sábado é um dia ainda a ser guardado. Então a gente vai ter até outros textos que a gente vai compartilhar ao longo do programa, que vão comprovar que, mesmo pós morte e ressurreição de Cristo, tanto ali nas cartas, quanto no livro de Atos, a igreja primitiva continuava guardando o sábado. A compreensão não tinha sido alterada, mas eles continuavam olhando para o sábado da mesma forma como eles aprenderam. Né? Legal. Interessante isso, né? Porque você tem mulheres que caminharam com Jesus, mulheres que acompanharam o ministério de Cristo, e que mesmo depois de todo esse tempo ao lado de Jesus, elas não perderam essa noção, né, que o sábado era um mandamento, né? E é óbvio que isso mostra que o Jesus, durante seu ministério público, ele nunca invalidou esse mandamento, nunca ensinou nada ao contrário, né, para essas mulheres. O que eu sempre penso, assim, como um dos argumentos fortes nessa questão do sábado, é que a gente tem muito claro na Bíblia, desde o seu princípio, a questão do sábado. Será que se houvesse um tipo de mudança, isso também não seria tão claro, tão evidente, tão reforçado quanto é o sábado? Por que será que toda essa questão de mudança do dia, ela é sempre uma questão de interpretação, de tentar juntar como se fosse um quebra-cabeça e tal, mas a gente sabe que no final esse quebra-cabeça sempre fica faltando uma peça. Então, assim, se fosse para ter algum tipo de mudança, Jesus deixaria isso muito claro, seria muito evidente. Né? A gente está falando de logo pós-morte de Jesus aqui, e a atitude delas é a mesma, não muda. Não muda nem pelo fato delas estarem tristes ali pela morte de Jesus, de ter acompanhado toda aquela barbárie e tudo. Não muda. Elas continuam guardando o mandamento. Ponto final. Legal. Pastor Fernando, Jesus, quando ele
pronunciou o sermão profético dele, ele, apesar de ter falado de eventos relacionados ao final dos tempos, né, lá do tempo que antecederá a sua vinda, da grande tribulação, ele mencionou também alguns eventos que aconteceriam no ano 70, né, com a destruição de Jerusalém. E mesmo olhando para o futuro, né, quando ele olhava para o futuro, parece que nesse sermão profético ele menciona também o sábado. Esse não é um indício, essa menção de Jesus ao sábado, e mostrando essa preocupação, né, para que os discípulos, né, orassem para que esses eventos futuros não acontecessem no sábado. Já não mostra para a gente que na mente de Jesus, mesmo no futuro, mesmo depois da morte dele, mesmo depois da volta dele para o céu, os seus discípulos não continuariam dando valor a esse mandamento? É muito interessante essa colocação, né? Jesus, ele está olhando um ponto lá no futuro, né? E nesse ponto fica evidente assim, que ele tem essa preocupação, né? Ou ele está ali, ó, que esse dia não aconteça no sábado, né? Eu queria ler o texto aqui para a gente pensar. É o texto de João, né? De Mateus, capítulo 24. Mateus 24 aqui, só um minuto, versículo 20. A gente encontra Jesus, né? Falando isso. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Ele está falando da destruição do templo, ele está falando de eventos que acontecerão no futuro, e lá ele olha e ele consegue visualizar isso, né? Fica claro que ele está visualizando ali que os discípulos de Jesus continuam guardando o sábado. E aí quando a gente pensa nisso, né? Pensando que ele está olhando o final dos tempos e tudo mais, mas tem discípulos de Jesus fiéis aos ensinamentos dele, assim como ele fez, como observaram ele fazer, que estão também observando o sábado. E aí alguns comentaristas, eles vão argumentar, né, diante desse texto, que assim, olha, porque os portões da cidade ali estaria fechado, né, então por isso que Jesus fala, né, para que não caia, mas na verdade não é essa a preocupação de Jesus, porque num cenário de invasão, num cenário de guerra, com certeza os portões da cidade estariam fechados, a guarda estaria reforçada, né? Então não é por causa disso, não é essa a preocupação de Jesus é que seus discípulos de fato estariam ali guardando esse dia, e aí teriam que talvez lutar, ou teriam que fugir, fazer viagens fugindo de Jerusalém por causa dessa invasão. E aí Jesus fala, orem para que isso não aconteça nesse dia, né? Por quê? Porque Jesus tá preocupado com eles. Muitos deles hesitariam, né? Em fazer a viagem, ou até mesmo talvez tentarem pegar em armas para se defender dessa situação. Então Jesus olha para isso sabendo que teriam discípulos que mesmo num cenário de invasão e guerra seriam fiéis a esse mandamento, que estariam ali, que olha, tudo está acontecendo, assim como as mulheres que o pastor Denis citou, né? Aquelas mulheres estão tristes, chateadas, elas estão preparando as coisas para o corpo de Jesus, mas aí, opa, chegou o dia do Senhor, vamos parar com isso aqui, vamos descansar, depois a gente dá sequência nesse trabalho aqui. Mesma coisa esses homens aqui, olha, mesmo que estão num cenário de guerra, mesmo que pode acontecer a invasão de Jerusalém, mesmo que essas coisas vão acontecer, mas eles vão parar, eles vão observar o sábado, eles vão se preocupar com isso, né? Então aí, preocupado com eles, né, olhando para eles, vendo lá no futuro, Jesus está vendo homens e mulheres que continuam sendo discípulos fiéis, que estão obedecendo ali e guardando o sábado. Acho que uma coisa importante nesse texto, e o Fernando falou, e eu quero só reforçar aqui, quem está ouvindo essas palavras, porque alguém pode dizer, mas Jesus está falando a judeus, e os judeus eles continuariam. Só que o texto, no início do capítulo, ele é bem claro que Jesus está sentado no Monte das Oliveiras e ele está falando aos seus discípulos. Aos seus discípulos. Então ele está falando não para judeus que possivelmente se converteriam no futuro. Ele está falando para seus discípulos e dizendo claramente para os seus discípulos essa mensagem, né? Olha, orem
para que esse dia não caia no sábado. Porque e aí a fala do Fernando de olhar no ponto futuro e perceber, e Jesus saber que, como não alterou nada, eles ainda continuariam guardando o sábado nesse dia, né? Então Jesus não está falando para judeus meramente que possivelmente se converteriam ao cristianismo. Jesus está falando para homens que estavam ali com eles, são discípulos de Jesus, né? Cremos que eles já eram convertidos aqui. Legal, é isso aí mesmo. Faz muito pouco sentido, né, Jesus mencionar isso aqui para os seus discípulos pensando num evento. Se a gente pensar que aqui é o ano 30, quando Jesus falou isso, e o evento aconteceu no ano 70, então Jesus está falando de um evento que vai acontecer 40 anos depois. E o sábado ainda ser um motivo de preocupação para os discípulos, porque na mente de Jesus, óbvio, seus discípulos eles continuariam guardando o sábado, né? E aí, assim, né, o texto está dentro de um fato que Jesus está contando a respeito de situações que vão acontecer, e aí, assim, não teria motivo a não ser que fosse a preocupação de Jesus, né? É isso que Jesus está, em relação ao sábado, olha para que esse dia não caia. Por quê? Porque é uma preocupação de Jesus em relação a isso. Por quê? Porque ele vê os seus discípulos fiéis ali guardando isso. Então, assim, ele está falando de um cenário de destruição, ele está falando de acontecimentos futuros, mas aí ele insere, na fala dele, ele fala, olha, orem para que isso não aconteça nesse dia, porque muitos vão hesitar ali, né? É isso aí. Bom, alguns cristãos que não observam o sábado, né, entendem que esse mandamento não é um mandamento mais válido para o povo de Deus do nosso tempo. Tem uma grande incoerência, né? Achei muito interessante esse argumento de que se fosse verdade isso mesmo, estaria claro, né? Que o sábado está lá no meio dos 10 mandamentos, das 10 palavras, né? Então, assim, para uma palavra não ter sentido mais, não ter relevância para os cristãos, tinha que estar muito claro na Escritura, né? Mas, assim, tentando juntar indício, já que não está claro, então o pessoal fica tentando juntar indício. E aí um dos indícios que eles colocam que no Novo Testamento, as reuniões cristãs aconteciam no primeiro dia da semana. E essa é uma prova que o sábado não é mais para ser guardado. Porque os cristãos já começaram, desde o período apostólico, a se reunir no domingo. E aí eles vão citar 2 textos principais, que é Atos 20, versículo 7, e 1 Coríntios 16, versículo 2. Então eles vão dizer, olha, tá vendo? Esses 2 textos falam de reuniões cristãs aos domingos. Essa é uma prova que agora é o domingo que tem que ser guardado. Como a gente responde a esses argumentos? São 2 textos? Vamos dividir aqui, né? Começar com Atos 20, versículo 7. Pastor Denis, comenta pra gente Atos 20, versículo 7. Esse primeiro texto usado como argumento. Eu fico com esse de Atos e o mais difícil com o Fernando. Só porque é a segunda vez? É a segunda vez, já no texto contexto. Já... Tá certo. Vamos lá, Atos 20, se você quiser acompanhar aí, se estiver com sua Bíblia, ou quiser acompanhar, Atos 20, versículo 7, o texto nos diz o seguinte: no primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. A sala do andar superior onde estávamos reunidos era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Então, todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram um grande alívio. Esse é um texto daqueles curiosos, porque todo mundo se lembra dessa passagem do tal jovem que dormiu no culto e morreu. Já preguei algumas vezes sobre esse texto e é curioso. Mas pegando o assunto que a gente está estudando aqui, esse é um texto que fala claramente que as pessoas elas se reuniram, a igreja estava reunida no primeiro dia da semana. Porém, é possível observar alguns detalhes desse texto para que a gente entenda em que momento está acontecendo esse primeiro dia da semana, para que a gente compreenda que, primeiro, né, por mais que fosse pela manhã do primeiro dia da semana, pela tarde, ou qualquer momento desse dia,
esse é um texto que está apenas retratando um fato que está acontecendo e não está dando uma normativa de mudança, né? Então a gente começa por aí. Uma outra questão é que dá a entender, não, é muito claro nesse texto que eles estavam reunidos ali como se fosse o sábado à noite, que já era o primeiro dia. A contagem do dia para o judeu, né, é aquela ideia da tarde e o dia, né? Então, assim como a gente guarda o sábado a partir da sexta-feira à noite, o que dá a entender nesse texto é que se tratava de um sábado à noite. Por quê? Porque o texto vai dizer que haviam muitas lamparinas, então possivelmente estava de noite, era escuro. O texto vai dizer que Paulo estende a sua fala até a meia-noite. Então são indícios de que eles estavam reunidos ali no sábado à noite, que no dia seguinte Paulo faria a sua viagem. Esse texto aqui, por mais que como a gente falou, ele diga que a igreja estava reunida no primeiro dia da semana, o que dá a entender não é que é uma reunião que acontece periódica. Não é uma reunião regular. Não é uma reunião regular. É uma reunião específica para uma despedida de Paulo. E aí é interessante porque algumas pessoas acabam até dizendo e forçando esse texto, dizendo que o partir do pão aqui é a comemoração da ceia. Quando a gente olha o termo no original, a palavra que é utilizada não necessariamente vai dizer que é uma ceia que eles estariam realizando ali. De que o partir do pão poderia ser uma refeição comum deles mesmo. Deus vai dizer que eles se reuniram para partir o pão, para celebrar ali, quem sabe, aqueles últimos momentos com Paulo. Tem toda a situação ali do jovem, né, do Eutico, mas o que é importante a gente frisar é que esse texto não é normativo, esse texto está apenas retratando, e esse texto não apresenta uma reunião regular. O texto não vai dizer, olha, no primeiro dia da semana nos reunimos como de costume. O texto não diz isso, ele só diz que naquele dia aconteceu essa reunião e que muito provavelmente talvez o sábado já tenha sido cheio ali e sobrou aquele espaçozinho ali de noite para que eles se reunissem, então fizessem... Paulo viajasse no dia seguinte. Viajasse o dia seguinte, né? Isso aí parece muito mais uma vigília do que o né? Porque começa ali meio que no pôr do sol. O Paulo prega até meia-noite. Aí depois que acontece a ressurreição do Eutico, vai até de manhã. Sim. Então, se fosse base para alguma coisa, seria base para vigília. Né? Toda vigília tem que acontecer sábado à noite. Né? É verdade. Eu vi um teólogo ele até afirmando que assim, você não pode afirmar esse texto como uma reunião de celebração, porque o texto aqui não vai citar momentos de celebração, né? Não vai citar que tem leitura da palavra, vai dizer que tem um discurso de Paulo. Né? Possivelmente, claro, Paulo deve discursar com base nas escrituras ali, mas até nisso talvez não tenha como afirmar que era um culto em si, uma celebração. Era um discurso de Paulo, aquela pregação estendida. Mas tem um milagre também, né? Mas tem um milagre. Graças a Deus. É isso, irmãos, nós estamos conversando então sobre alguns textos bíblicos que, esse especificamente, esse último, né, que algumas pessoas usam para defender que no Novo Testamento o dia regular de reunião para os cristãos era o domingo. Nós temos visto aqui que isso é um equívoco, né, porque na mente de Jesus os cristãos eles guardariam o sábado, mesmo olhando para o futuro ele viu isso. Depois do intervalo nós vamos continuar falando sobre esse tema. Fique com a gente, é rapidinho, a gente volta para conversar mais sobre a palavra de Deus. Para mim, a disciplina que mais me marcou foi a admissão urbana, pois nos trouxe essa urgência de levar o evangelho para a sociedade atual, esse dever da igreja se envolver ativamente e de modo intencional com a cidade, influenciando, impactando a cultura e o ambiente que ela está inserida. Essa necessidade de contextualizar a mensagem, porque isso é bíblico. Jesus ele se contextualizou, ele se fez carne e habitou entre nós. Paulo, em Atenas, lá em Atos 17, ele contextualiza sua mensagem, ele usa um altar a um Deus desconhecido e um poema da época para inserir o evangelho neles. A matéria nos trouxe esse papel da igreja de entrar na cultura, de fazer ponte com a cultura, de se relacionar com ela, mas sem ser moldada. Pelo contrário, confrontar a cultura, levar ela à redenção.
Vale ressaltar que contextualizar não é falar o que as pessoas querem ouvir, mas falar de um modo que elas entendam, de modo que a gente consiga apresentar Jesus como o Salvador e a solução. Olá, irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa Texto e Contexto e nós estamos conversando nessa nova temporada sobre o Dia do Senhor, se a igreja primitiva guardava o sábado. Nós dissemos aqui um pouco antes do intervalo que 2 textos principais são usados por aqueles que não acreditam na observância do 4º mandamento da lei de Deus como uma base para dizer que as reuniões cristãs elas aconteciam no domingo, olhando para o Novo Testamento. Então eram 2 textos. O pastor Denis já explicou aqui de maneira bem clara para a gente, Atos 20, versículo 7, né? Muito boa aí a explicação. E agora nós temos 1 Coríntios 16, 2, que é o outro texto que às vezes é usado para essa defesa. E agora o pastor Fernando tem esse desafio aí de apresentar esse texto aí para a gente também, né? Falar como que a gente responde para quem usa 1 Coríntios 16, 2 para dizer, olha, esse texto aqui fala que as reuniões cristãs eram no domingo, e o domingo é o dia de guarda agora. Queria ler o texto aqui, queria ler a partir do versículo 1 de 1 Coríntios 16, que diz assim: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coleta quando eu chegar. Paulo está aqui tirando uma oferta para as igrejas e ele passa uma orientação, né? Seja feita essa oferta aí no primeiro dia da semana. Isso é motivo suficiente para a gente dizer que olha, estava tendo ali uma reunião, ou está tendo um culto ali, ou mudou-se o dia de guarda. Olhando para o texto, não dá para dizer isso. O que o texto nos permite pensar é a respeito que ali está iniciando uma nova jornada de trabalho. Então, se você pensar que as pessoas eram pagas por dia de trabalho ou pago por semana de trabalho, Paulo está falando, olha, reserve uma quantia daquilo que você recebeu, vai começar uma nova semana de trabalho, e aí todo o primeiro dia da semana você guarda isso até que eu chegue aí para fazer essa coleta. Né? Paulo está escrevendo uma carta a Corinto, ele não está lá, a carta vai chegar antes dele, e quando ele chegar, que essa igreja já tenha esses valores, essa oferta reunida, né? Então ele separe algo proporcional ao seu ganho, que vocês sejam zelosos nessa questão, né? Não deixe para separar em cima da hora ou no último momento, não espere eu chegar para fazer isso, né? Sejam organizados, façam isso por um período de tempo, para que eu possa recolher. No entanto, o texto não vai dizer, Paulo ainda vai dizer assim, que talvez ele envie mensageiros para recolher, ou talvez ele vá junto, né? Pode ser que aconteça dele estar junto ali. E aí ele fala para que essas pessoas, então, separem essas ofertas, né? Deixe ali separado esse valor. É interessante a gente pensar na Bíblia Revista e Atualizada, que traduziu assim, ó, cada um de vocês põe à parte em casa os valores. Quando você estiver na sua casa, você separa esse valor e guarde com você na sua casa. Porque alguém vai passar, ou eu mesmo irei passar para recolher esses valores. Então, aqui, à luz desse texto aqui, não dá para dizer que mudou o dia de guarda. Olha, porque Paulo falou que no primeiro dia ele vai passar para recolher, né? Que vai ficar estipulado que quando eles chegarem aí, né? Eles vão passar no primeiro dia. Pode ser que Paulo está falando assim, eles vão esperar acontecer o culto no sábado e no outro dia. Ou, depois de se reunir, no outro dia, eles vão passar para recolher isso aí, no primeiro dia. E estipula isso. Né? Então, assim, quando a gente olha para isso daqui, ou ele chegando, ou as outras pessoas, forçar o texto a dizer algo que ele não diz, né? Porque Paulo dá uma orientação, e aí, assim, se a gente pensar também que está começando um ciclo de trabalho ali, assim, você vai começar uma nova jornada de trabalho, já deixa separado, já deixa reservado o valor que você recebeu da última jornada aí, para que isso aconteça de forma bem ordenada, que isso seja feito com todo o cuidado que merece, né?
Mas não dá para dizer que mudamos o dia da guarda por causa disso, né? É forçar o texto nesse sentido, né? Parece ser forçoso demais mesmo, né? Você usar 1 Coríntios 16, 1 e 2, para dizer, olha, mudou o dia das reuniões cristãs, né? Não há elementos, assim, indícios tão fortes de que esse texto está tratando de um culto regular da igreja. É uma orientação sobre separar valores em casa para uma oferta que ele quer enviar para os cristãos em Jerusalém. Então, o Fernando, ele falou, e acho que é bacana o princípio que se extrai desse texto. Normalmente, o judeu, de fato, eram cristãos mais pobres aqui de Corinto, né? Então, a renda deles, a organização deles era semanal mesmo, né? Uhum. E aí, o que Paulo faz é até um princípio que a gente precisa trazer para hoje. Eu sei que não é esse o tema do estudo em si, mas o que Paulo orienta de princípio ali no momento que você for organizar a tua distribuição financeira, aí da sua semana, porque eles tinham que pensar a semana deles ali, semana após semana. Então, no momento que você for pensar, separe a oferta. Acho que é esse o princípio, né? Uhum. Mais do que falar de mudança de dia, de culto, de adoração e tal, o princípio aqui é a da manutenção da obra de Deus, da disposição em poder ofertar. E o que é bacana é que não está falando para cristãos de muita posse. Está falando para cristãos que mesmo com pouco eles poderiam contribuir. Acho que fica... Uhum. Temos aí aproveitar e fazer a propaganda do Amigos da Missão. É isso então aí. fica, quem puder... Entra no amigosdamissão.org e contribui com a TV Viva Promessa e com a agência humanitária. Né, quando receber a renda lá, Paulo não vai passar na tua casa, né? Mas você pode separar uma parte já da tua renda. E hoje a gente tem tanta facilidade com Pix, essas coisas, separar um valor e destinar isso, né? É isso aí. Bom, pastor Denis, tem um texto em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, que é um texto que foi escrito no final da era cristã, né? O livro do Apocalipse já foi escrito ali na década de 90, né? E nesse texto, escrito na década de 90, aí nós já estamos há 6, 7 décadas depois da morte de Jesus e da ascensão dele aos céus. E nós temos a expressão dia do Senhor nesse texto. Então, assim, toda a era cristã já está se findando aqui, esse primeiro século, né? E você tem a expressão dia do Senhor, dando a entender, né, que parece que os cristãos têm um dia especial em relação aos demais. A gente pode dizer que esse dia é o sábado. O que a gente pode comentar sobre esse texto? Esse texto é um forte indício de que os cristãos primitivos valorizavam o sábado? Bom, vamos lá, a leitura do texto mais uma vez. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, o texto diz: Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente eu ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta, e a voz dizia, e você pode depois continuar lendo o texto. Esse termo, o dia do Senhor, muitos vão dizer e afirmar que esse dia é o domingo. E alguns se baseiam para dizer que no primeiro século, a expressão o dia do Senhor se trata do domingo, pelos cristãos estarem se reunindo aos domingos. Mas a gente já afirmou aqui que a gente não tem nenhum texto na Bíblia que afirme que os cristãos cultuavam aos domingos. O único texto é aquele de Atos 20, versículo 7, que nós já apresentamos aqui, que ali não se trata de uma reunião regular, periódica, mas de que era um momento ali específico. O texto não trata aquilo como periódico. Então, afirmar que esse texto aqui, essa expressão dia do Senhor, é o domingo, a gente não tem também como afirmar isso com base no restante da Bíblia. Algumas interpretações desse texto. Primeiro, algumas pessoas chegam até a acreditar que esse termo se trata de um dia escatológico, né, digamos assim. É a ideia que as pessoas defendem que João ele foi transportado para o futuro, para o dia da volta de Cristo Jesus, e aí nesse dia futuro o texto vai chamar de dia do Senhor. Não é uma ideia tão aceita pela maioria dos teólogos, mas você vai ter um pessoal que acredita assim. Nós não acreditamos assim também, né? Nós não acreditamos assim, dessa forma.
Há uma outra interpretação que vai dizer que eles vão, esse termo dia do Senhor seria o mesmo que o dia do imperador, né, o imperador de Roma, mas também alguns termos são utilizados para distinguir a questão de imperador e de senhor, e que a gente não encontra nesse texto. A ideia aqui é que, de fato, é um texto, é um termo, ou o dia do Senhor aqui é a ideia de um dia semanal mesmo. E aí a questão é a gente entender. É o sábado ou é o domingo? Porque pelo texto aqui somente, a gente não consegue falar, afirmar, é o sábado ou é o domingo. É necessário a gente olhar o contexto, e aí o contexto de toda a Bíblia. Desde o Gênesis, é claro e evidente que se há um dia que pertence ao Senhor, específico, separado, santificado, esse dia é o sábado. A gente tem na criação Deus separando o dia de sábado, abençoando o dia de sábado. A gente tem em Êxodo capítulo 20, quando ele coloca na lei moral o lembra-te do dia de sábado. E aí é um detalhe importante nessa lei, né? Quando ele diz lembra-te, é porque não era um negócio que se iniciava ali, mas de que já era uma prática do povo dele. Então, a gente vai perceber em toda a história do povo de Israel a importância que Deus pede para que eles guardassem esse dia de sábado. No Novo Testamento, nós já vimos aí como a gente está desde o começo do mês, Jesus guardou o sábado, não conforme os fariseus queriam, mas conforme de fato era para ser guardado. Paulo guardou o sábado. Os cristãos, eles tinham por costume se reunir no dia de sábado. Então, se tem um dia do Senhor, aqui nesse texto de Apocalipse, no contexto de toda a Bíblia, esse dia só pode ser o sábado. A gente afirmar, dizer que esse dia do Senhor é o domingo, é a gente fechar os olhos para todo o restante da Bíblia e querer forçar só por um gosto pessoal. Mesmo historicamente, a gente não consegue afirmar a questão. E por mais que alguns cristãos, ao longo da história, começou a se reunir aos domingos, porque de fato isso aconteceu, mas a mudança, ela foi com base em quê? Porque pela Bíblia a gente não afirma. Eles vão dizer que o dia do Senhor, eles passam a se reunir por conta da ressurreição de Jesus. Mas a gente já estudou aqui também, né, no mês passado, que nem no domingo Jesus ressuscitou, né? Não tem como afirmar. O texto também não diz que Jesus ressuscitou no domingo. Então a gente volta naquilo que a gente afirmou aquela hora, de que você precisa, parece que sempre achar uma pecinha aqui, construindo um negócio aqui e tal, para chegar e falar aqui, ó, domingo, aqui achamos, é domingo e tal, Jesus ressuscitou, é dia do Senhor e tal. Mas assim, todo o texto é sempre muito forçado, é sempre muito detalhezinho, e que quando você joga na mesa, é claro e evidente que é o sábado, né? Se é para ser só a Escritura, sim. Se é somente a Escritura mesmo, né, como muitos cristãos que defendem o domingo dizem, então vamos no solo Escritura. Né? Sim. Somente a Escritura, na Escritura, o dia do Senhor é o sábado. Né? Você não consegue provar biblicamente, né, que o dia do Senhor é o domingo. Fatos históricos, eles precisam reforçar aquilo que a Bíblia diz, e não o contrário. Ele não pode mudar o que a Bíblia diz, ele tem que reforçar. A história tem que ser a comprovação. A Bíblia diz isso e os cristãos, por conta da Bíblia, fizeram isso daqui. Né? É isso aí. Então vejam, um texto, irmãos e irmãs, vocês estão acompanhando a gente, é muito importante isso aqui. Ó. O pastor Denis falou de um texto que está no final do primeiro século. Então cobriu-se aí já um período de 60, 70 anos. E os cristãos ainda consideram um dia mais especial que os demais. E esse dia, obviamente, é o sábado. Mas, pastor Fernando, um argumento que às vezes é usado também por quem quer desvalorizar o sábado é que Jesus nunca disse nada de especial sobre o sábado no Novo Testamento. Então, eles até consideram que teve lá os embates lá de Jesus com os fariseus, mas que ele nunca disse nada de especial, reforçando a importância do mandamento, reforçando a importância do quarto mandamento da lei de Deus. Será que dá para a gente concordar com essa ideia? Ou a gente tem alguma coisa dita pelo Senhor Jesus
no Novo Testamento que reforça que o sábado é importante? Eu queria ler um texto aqui com vocês, que vai dizer, vai responder essa pergunta, né? Marcos 2:27 vai dizer assim: então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Esse é um texto que Jesus está falando, né? Então a gente não pode dizer que ele não falou nada a respeito do sábado, né? Jesus disse sim. Ele faz uma afirmação, e ele está sendo... Essa afirmação dele vem logo após ele ser acusado pelos fariseus de transgredir o sábado. E aí ele refuta, né, os argumentos ali dos fariseus, dizendo que ele transgrediu o sábado. Ele faz ali os seus acusadores lembrar lá na criação, né, a respeito do sábado, quem fez o sábado. Ele faz isso, né? Porque ao trazer essa ideia ali, dizendo sobre o sábado, ele tá fazendo isso, ó. Ele tá levando eles a pensar que o sábado ali pertence a ele. E ele fala, olha, desde lá do Gênesis, ele traz essa ideia aqui, né, no fazer, né? Ele traz essa ideia que a tradução grega é igneto, né? Que poderia ser traduzido também por começar a ser, vir à existência, ser criado. Então, Jesus, para os seus ouvintes ali, para aqueles que estão o acusando e para quem ele está falando isso, faz assim, ó, vocês lembram quando o sábado foi criado? Vocês lembram lá, ó, o sábado foi criado e aí ele faz eles lembrar de Gênesis, do dia da criação. Eles falam, olha, no sexto dia foi criado o homem, no sábado, o dia do Senhor, ele descansou, né? Ele descansou, ele santificou, então ele é Senhor do sábado. E aí eles colocam dessa forma, né? Olha, vocês não podem me acusar de transgredir o sábado, porque o sábado é meu. Assim como vocês são meus. Eu criei não só o sábado, eu criei o homem também. Então, quando a gente olha Jesus abençoando esse dia, descansando nesse dia, santificando esse dia, lá, e aí a gente vê isso lá, né? Na criação, e ele faz aqueles ouvintes, ó, lembra da importância desse dia aqui? Porque eu sou o Senhor do sábado. Eu criei o sábado, né? Para aqueles que estão ouvindo ali, não tem nenhuma dificuldade de saber que ele estava presente na criação, não tem nenhuma dificuldade nisso. Então, ele fala que desde o início o sábado é dele. Desde o início, desde a criação, o sábado pertence a ele, né? E aí a palavra ali que traduz isso é Kyrios, né? Palavra grega aí traduzida por Senhor. Assim, olha, eu sou o Senhor do sábado. Então, assim, como pode afirmar que Jesus não disse nada especial? Ele não só falou que, assim, olha, eu criei o sábado e ele me pertence, né? Então, assim, como que a gente vai mudar algo que não pertence a gente? Como que a gente vai falar que, olha, a gente pode mudar o dia do Senhor, como o pastor Denis explicou há pouco, se não pertence ao homem? Tanto o homem quanto o sábado foi criado pelo Senhor. E ele é criador disso. Então, assim, quando a gente observa de forma criteriosa a Bíblia, com seriedade, como o pastor Denis disse, citou vários textos aqui, né? Parece para a gente, analisando friamente, que é quebra-cabeça faltando peça. Né? É o que eu vou usar a frase do Denis aqui, porque eu acho que ficou muito, muito bem elaborada, né, Denis? E aí, assim, mas aí Jesus também coloca um ponto final. Se a gente parar para pensar aqui, Jesus coloca um ponto final. Ele coloca dizendo assim, olha, eu criei, o sábado me pertence, e eu deixei para vocês também, como dia de santificação, como dia de descanso para vocês, porque isso vai fazer bem para vocês, cuidar disso. Então, assim, olhando para esse texto aqui, olhando para Marcos capítulo 2, fica muito claro que Jesus faz uma afirmação e ele faz uma afirmação categórica. O sábado me pertence. Não brinque com aquilo que não pertence a vocês, porque o sábado é meu. Uhum. Muito bom, muito legal. Você falando do Kyrios aí, eu lembrei aqui agora, né? Eu acho que dá uma junção boa essa fala de Jesus com o Apocalipse 1:10, né? Porque o Apocalipse 1:10 é o dia do Senhor, né?
É o dia do Quírios. É Quírios que aparece lá. E qual é o dia do Quírios? O Quírios, né, que é o Senhor, que é Jesus, disse qual o dia que é o dele. É meu. O Filho do Homem é Quírios do sábado. Então é óbvio que o dia do Senhor Filho do homem, Senhor do é o sábado. dia que Jesus mesmo disse que pertence a ele, né? E é muito bom saber, você que está nos acompanhando, que Jesus criou esse dia para o homem, para servir as pessoas, né? Então usemos de fato o sábado com os fins para os quais ele foi criado, né? Para a glória de Deus, no nome de Jesus. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa de hoje, o programa Texto e Contexto. Eu queria pedir para o pastor Denis para que ele nos colocasse diante de Deus em oração, né? Diante daquilo que nós estudamos hoje, né? Essa é para que o Senhor de fato nos ajude a continuar entendendo cada vez mais esse tema, não só entendendo, mas vivendo, né? Colocando em prática a vontade do Senhor para a nossa vida em relação à obediência desse mandamento. Amém. Antes de orar, só a gente falou de mulheres que logo após a morte de Jesus reconhecem o sábado. A gente falou de cristãos 30 anos depois, Jesus vendo cristãos 40 anos depois guardando o sábado. Nós falamos de João 60 anos depois da morte de Jesus, guardando, entendendo o dia do Senhor como sábado. E nós estamos a quase 2000 anos depois da morte de Jesus, e nós aqui continuamos reconhecendo o sábado, não pelo dia em si, mas pelo Senhor dele. Né? Que de fato possamos, ao longo da história, Deus sempre vai ter os seus que reconhecem e guardam seus mandamentos. Amém. Deus e Pai Celestial, eu te agradeço, Deus, por esse estudo, te agradeço pela vida do Fernando, do Eleilton, Senhor, que juntamente comigo aqui, ó Pai, nós abrimos a Tua Palavra, vimos o texto dentro do seu contexto, e a única conclusão que nós podemos afirmar, ó Pai, agora nesse final de estudo, é que a Tua Igreja, ao longo do primeiro século, continuou reconhecendo, guardando e honrando o Senhor no dia do sábado, conforme o Teu mandamento. Deus, a gente te agradece porque a Tua Palavra é clara. Nós não precisamos forçar o texto, nós não precisamos, Senhor, tentar juntar pecinhas, ó Deus, e, ó Pai, forçar o texto de maneira com que tudo fique meio nebuloso. Não, Teu texto é claro, a Tua Palavra é clara, e com base nela é que a gente afirma que o dia do Senhor é o sábado. E não, ó Pai, olhamos para isso como um peso, mas olhamos para isso como um presente do Senhor para nós, que nos deu esse dia, para que a gente pudesse te honrar, Deus. É o que nós te agradecemos e pedimos que a Tua mensagem, o Teu Evangelho, ó Pai, alcance os corações de cada pessoa que está acompanhando nesse momento. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, pastor Denis. Obrigado, pastor Fernando. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Estamos encerrando esse programa Texto e Contexto, o terceiro da temporada sobre o dia do Senhor. Já respondemos aqui que Jesus guardava o sábado, Paulo guardava o sábado e a igreja primitiva também guardou o sábado. No próximo programa, que será o último dessa temporada, nós vamos dar uma olhada na história. Na história, os cristãos guardaram o sábado? Essa será a pergunta que será respondida no próximo programa. Então não perca o próximo programa Texto e Contexto. Nos vemos lá, que o Senhor continue abençoando a sua vida.